Thank you, Rosaria, for your nice. Muito obrigado, Maria Rosária, por essa bela apresentação, essa bela introdução. É um prazer para mim estar aqui, ter sido convidado a este webinar, e é uma grande honra para mim poder estar aqui para falar com todos vocês. Portanto, eu agradeço muitíssimo os organizadores pelo convite. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar uma panorâmica dos conteúdos que iremos ver juntos essa noite. Eu vou dizer vez por vez, próxima slide, porque eu não consigo passar a minha apresentação, então pedirei ajuda a quem está me ajudando. Portanto, vamos para a slide número 3. Então, em primeiro lugar, nos próximos minutos, eu vou dar uma visão geral, panorâmica do conteúdo de hoje e depois falarei sobre Daniel Stern, da sua pessoa, do seu trabalho. Sucessivamente, falarei sobre vitalidade de acordo com Stern, portanto, o seu conceito de vitalidade. Em seguida, veremos juntos o conceito de energia de Lowen e depois entrarei mais no detalhe da fenomenologia da vitalidade e de como fala sobre isso o nosso Stern, e o significado clínico do conceito de Stern, e concluirei minha apresentação falando sobre o significado deste conceito para nós, analistas bioenergéticos. Para mim, os resultados da pesquisa com bebês recém-nascidos são um modelo de referência central para entender os padrões de relacionamento e os tipos de interação com os pacientes. Eu uso esse modelo também para explicar algumas coisas aos meus pacientes para que possam ter uma melhor compreensão do que vivem e que possam se compreender também melhor. Bom, aqui estamos. O que estamos vendo aqui nessa fotografia? Vemos uma fotografia, uma belíssima bebê, que se chama Nina, tem 3 meses nessa fotografia, na época desta fotografia. E vemos aqui também eu, que sou o avô dessa menininha, e vocês podem ver aqui na foto que tem uma terceira pessoa na fotografia com um copo de vinho na mão, mas digamos que essa terceira pessoa que aparece na foto não faz parte do assunto, portanto, ela está ali, mas o que importa observar seremos eu e Nini. Se observarem os dois nesta foto, eu e a bebê, vejam a energia que está presente. O que vocês poderiam dizer? O que vocês podem ver aqui? Bom, vocês podem ver uma bela interação, mesmo se essa imagem é uma fotografia, uma imagem estática, através das neurônias espelho, podemos ver o que está acontecendo nessa situação. Então, ambos estamos olhando um para o outro, ambos estamos com a boca aberta e estamos dialogando. Vocês veem que eu tenho esta atitude exagerada que é muito frequente quando lido com bebês, e é normal, todos fazemos assim com crianças pequenas. Então, essa imagem mostra algo estático, mas a dinâmica que não conseguimos ver, podemos imaginá-la. Bom, como podemos compreender essa dinâmica? É a empatia que torna possível a compreensão dessa dinâmica. Portanto, peguem um momento para fazer um teste junto comigo. Procurem sentir como se estivessem dentro de mim. Identifiquem-se comigo como uma contratransferência durante uma sessão de terapia. Ou, se vocês preferirem,
identificam-se com Nini, com a menina. Se você se identificar com essa menina, com a bebê, vocês estarão olhando para um homem alto de um ponto de vista inclinado. Então, eu sinto algo e você sente algo. E emerge a sensação da dinâmica desta cena. Vocês podem aprender algo sobre o que pode ter acontecido quando essa foto foi tirada. Algo ganha vida, algo começa a se mover. Mas como ocorre essa dinâmica? Podemos nos perguntar no que você está se concentrando, onde você está focando sua atenção, que você esteja sentado ou que esteja em pé diante de um monitor, você pode experimentar o que estamos observando nesta cena. Procurem observar no que vocês se concentram para ver e dar vida a alguma coisa. Parem por um minuto, por um instante, concentrem-se, por exemplo, na cabeça ou na boca, nos olhos, na parte superior do corpo, nas mãos, nos braços, que estão, nesse caso, apoiados sobre a mesa, ou a sensação dos pés, que estão no chão, ou suspensos, como o da menina. Talvez vocês até possam sentir, até se balançar um pouco a parte alta do corpo, ou talvez vocês possam ouvir um som, ou talvez é só uma expiração. O que o que te parece? O que você acha que você está fazendo agora enquanto está ouvindo? Você consegue ouvir o som da respiração? É suficientemente forte? Ou você tem uma sensação de, não sei, de inchaço no abdômen que depois fica mais leve, ou um silêncio após a expiração? Tudo isso cria uma gestalt. As expressões faciais, a postura, o volume. Portanto, há vitalidade, há muita energia. E eu me pergunto o que a Nini está fazendo, que ela deu vida a esse espetáculo. Então, de alguma forma, ela guia, ela conduz essa dinâmica. Mas quem se adapta a quem? Não é uma simples imitação. Mas é muito mais. É um jogo dinâmico, uma dança, uma conversação que ocorre em vários níveis com a voz, em nível visual, ou com o corpo também. E tudo é sustentado por uma dinâmica muito específica. Como podemos descrever essa dinâmica? Como podemos descrever a sensação da interação que estamos observando? Podemos descrevê-la com palavras, expressões, o que você usaria para falar sobre isso? Tudo isso está ocorrendo dentro de um quarto que tem uma estrutura temporal, é realizado com uma certa força, há uma determinada direção, tudo está coordenado. E essa dança também expressa algo. Há dimensões muito diferentes nas quais essa dança acontece, onde esse jogo de vivacidade acontece. Então, esse é o tema da próxima hora que passaremos junto. Portanto, trata-se de uma troca animada de energia muito cedo na vida, como co-construímos o encontro com a outra pessoa. Como terapeutas bioenergéticos, temos claramente interesse no que Lowen pensava sobre isso. O que ele falou sobre a energia da vida precoce nas crianças. Vamos ver se encontraremos uma resposta. Então, próxima slide. Quantos de vocês conhecem Daniel Stern?
O seu último livro é a base da minha apresentação. As formas vitais, a experiência dinâmica em psicologia, na arte, em psicoterapia e no desenvolvimento. Este livro foi publicado em 2010 e 15. É um livro interessante para nós, porque Stern descreve de forma detalhada o seu conceito de vitalidade. E ele fala sobre vivacidade, sobre vitalidade vivaz. E nós, terapeutas bioenergéticos, falamos em termos de energia. Para nós, esses dois termos são a mesma coisa, essa é a nossa linguagem. A pergunta a qual quero responder na apresentação é a seguinte: Stern e os terapeutas bioenergéticos falam do mesmo fenômeno? Próximo slide. Aqui eu gostaria de lembrar Jörg Klauer, instrutor internacional e membro do corpo docente internacional do IBA, que falou sobre o livro de Stern num artigo. E ele fala justamente dos efeitos na análise bioenergética e na psicanálise. Há algumas reflexões sobre Daniel Stern. Próximo slide. Então, Stern é certamente o pesquisador sobre a idade infantil mais reconhecido, psicanalista, psiquiatra norte-americano, escreveu muitos lindos livros sobre a infância, sobre a pesquisa infantil. Nasceu em 1934 em Nova York e faleceu em Genebra em 2012, aos 78 anos de idade. Eu tive a oportunidade de participar de várias aulas, um relator cativante. Eu tenho ótimas lembranças desse professor, da sua voz, da sua forma de explicar, desse seu olhar. Ele realmente irradiava calor, com uma vitalidade, realmente eu diria contagiosa. Poucos relatores na minha vida me inspiraram tanto quanto ele conseguiu fazer. Eloquente, com uma grande variedade de interesses, uma pessoa com uma inteligência brilhante, diria. Próximo slide. Vamos falar sobre o seu trabalho. De fato, a sua obra mais conhecida foi publicada em 1985. O mundo interpersonal da criança. Nesse livro, ele desenvolveu a imagem de um bebê competente, dotado de habilidades específicas desde o nascimento. A maioria de vocês provavelmente sabe o que significa bebê competente. Bom, desde o nascimento, os bebês, os recém-nascidos, possuem capacidades específicas que são inconscientes e derivam das funções cerebrais corticais e incluem uma ampla gama de áreas, geram representações pré-simbólicas que não estão ligadas à capacidade de criar símbolos. Significa justamente a habilidade de imitar um objeto que não está presente fisicamente, ou referir-se a um objeto que não está fisicamente presente. E eu gostaria de falar sobre essas capacidades, essas habilidades do recém-nascido. Então, um recém-nascido possui habilidades de interação social, porque eles já conseguem fazer contato visual, reconhecer rostos, demonstrar comportamentos de imitação e, desde o nascimento, preferem os rostos e a voz humana. Eles têm também capacidade de autorregulação. De fato, os recém-nascidos podem controlar a sua atenção,
se desviar da sobrecarga sensorial e regular estados de vigília e de sono. Tem muitas habilidades de aprendizagem. Os bebês são pessoas que aprendem de forma ativa, podem distinguir, categorizar e lembrar dos estímulos. Tem também habilidades de comunicação, porque os bebês comunicam suas necessidades através de expressões faciais, gestos, postura e sons. Tem também uma capacidade inata de criar vínculos. Justamente esta é a capacidade de apego, de criar vínculos com os cuidadores que estão na base do desenvolvimento emocional. Além disso, eles têm uma percepção intermodal, podem, portanto, integrar as informações que provêm de diferentes canais sensoriais e compreender que o objeto que eles veem pode também produzir um determinado som. E, finalmente, eles têm também uma preferência pelas contingências. Os bebês reconhecem as conexões entre o próprio comportamento e as reações do ambiente e preferem processos previsíveis. Todas essas habilidades permitem que o bebê participe ativamente do seu desenvolvimento desde o início da própria vida e entrar assim em diálogo com o seu ambiente. Nesse livro, Repartidor de Águas, Stern provou que não há nada de igual naquilo que foi descrito pelos modelos que aqui apresentarei. As ideias trazidas aqui hoje podem parecer já datadas, antigas, porque estamos em um mundo conceitual completamente diferente. Quando pensamos a um recém-nascido, desde seu nascimento, quando Stern, nos anos 80, escreveu esse livro, ele assumia posições totalmente novas. Mas, na perspectiva de hoje, nós podemos afirmar que se trata de um modelo amplamente aceito por toda a comunidade psicoanalítica. E o que podemos aprender desse maravilhoso livro de Stern? Stern nos fornece uma ferramenta para conseguirmos compreender e conhecer os modelos patógenos. O desenvolvimento do self, do eu, assim como descrito no livro, faz com que possamos compreender a etiologia de todos os transtornos, de diversos transtornos, e faz com que possamos compreender as ideias baseadas na psicologia interpessoal. Portanto, faz com que possamos compreender modelos patogênicos e podemos assim passar ao próximo slide. Aqui indiquei modelos patógenos, eu falei o modelo diversitário, modelo deficitário, modelo conflitual e o modelo da idade do desenvolvimento e também dos problemas ligados ao tratamento. E assim, para compreender o modelo feito por Stern, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para um ponto que diz respeito ao trabalho para o movimento de desenvolvimento da criança. E muitos de vocês já conhecem esse aspecto. Por um lado, Stern descreve quatro ou cinco fases que um recém-nascido humano passa através dos três primeiros anos de vida. E conceitualiza uma psicologia do desenvolvimento do self.
E este é o aspecto que vemos por um lado. Por outro lado, Stern está convencido de que estas 5 fases, esses 5 domínios, conhecidos também como camadas, níveis, pode existir e dura através ao longo da vida de uma pessoa. Portanto, não desaparecem depois de um determinado tempo e não são substituídos por outro domínio. Na verdade, eles permanecem uma vez que tenham sido desenvolvidos. De um ponto de vista clínico, isto acarreta consequências importantes e não comparecem apenas nos momentos de regressão. Na verdade, eles estão sempre presentes. É apenas uma questão de perspectiva. Através das quais o paciente as demonstra. A compreensão psicoanalítica da psicologia do desenvolvimento é completamente diferente e pressupõe o seguinte: as diferentes fases do crescimento da criança são percorridas e são abandonadas atrás de si ao mesmo tempo. Portanto, da fase oral, fase anal, a fase fálica, e até a fase edípica. Todas essas são fases que são percorridas pela criança e abandonadas às suas costas, e podem reaparecer em qualquer momento, em qualquer circunstância. E do ponto de vista da psicoanálise, este reaparecimento pode ser entendido como um fenômeno regressivo. E por que esse tipo de entendimento, de compreensão é assim tão importante para nós bioenergéticos e terapeutas corporais também? Os primeiros 2 domínios que chegam até os 9 meses de vida, a experiência física é central, portanto, diretamente acessível a nós, terapeutas. A linguagem, a compreensão simbólica ainda são carentes. E isso porque a linguagem surge por volta dos 15 meses, aproximadamente. E precursores e pré-formas dessa representação de si e do objeto são formadas nessas 2 áreas e são denominadas representações pré-simbólicas. Há, portanto, algo que é representado não verbalmente, sem palavras, no nosso cérebro e no nosso corpo. E é por isso que é importante para nós, como terapeutas bioenergéticos, conhecer todos esses aspectos, compreender como podemos detectá-los e alinhá-los nas intervenções e como nos colocar em sintonia com o paciente para interpretar. Eu vou contar agora outra história, mas não vou entrar em detalhe aqui desse aspecto, porque deveria ser um argumento, um assunto para outra aula, outro encontro. Vamos ver então esses 5 domínios dos quais falávamos. Aqui, como podem observar, no eixo X, o tempo, portanto, os meses de vida, e no eixo Y podemos ver o desenvolvimento do self. Vocês podem ver aqui que na parte baixa, o primeiro é o senso do self emergente. O segundo é o senso de um self nuclear que chega até os 9 meses. O self nuclear ou central consiste num grupo de 4 experiências que incluem a autoridade, a afetividade para si mesmo, a coerência do self e a qualidade também do self. E temos outro nível, que é a percepção de um self intersubjetivo, que chega até os 15 meses. E logo, o 4º domínio ou nível, camada, é a percepção de um self verbal, que chega até os 36 meses de idade. E o último domínio é a percepção de um self narrativo ou narrador, que começa a partir de
após os 36 meses de idade. Trata-se, então, do desenvolvimento do self, a partir da perspectiva da psicologia da evolução. Quero aqui frisar este aspecto. Estas áreas, estes domínios permanecem eficazes ao longo de nossas vidas e influenciam o que é a manifestação do self e a percepção do ser. Em uma situação terapêutica, nós podemos sempre nos questionar. É, onde se encontra o paciente agora? Em qual dos domínios ele está interagindo comigo? E a partir de qual domínio eu respondo como terapeuta? E nós, como terapeutas, estamos cientes ou de forma consciente, específica, atravessar essas áreas. É lógico que elas podem surgir de forma espontânea dentro de um setting terapêutico durante uma sessão de trabalho. E então o tema da energia e da vitalidade, isto tudo se torna de grande interesse. E o próximo domínio, que é o self nuclear do ponto de vista da vitalidade, é da mesma forma importante. Vocês já se perguntaram como Lowen reconhece e compreende as formas que são precursoras daquilo que é o grounding? E o que acontece então na experiência do grounding na primeira fase da vida? E como compreende Lowen a energia do qual fala no recém-nascido, na criança? Porque o bebê também mostra essa energia, porque é uma vida sem perguntas, sem questionamentos a sua. Que ideia de energia nos ajuda a pensar a essa gênese e a manifestação da estrutura esquizoide? Bob Lewis, ele descreve o choque encefálico como sendo a consequência de um problema durante essa primeira fase da vida, essa fase precoce da vida. E a pergunta é: como a energia vital em si se manifesta desde o nascimento? Esta é a pergunta que nos interessa agora. Para podermos encontrar respostas a esta pergunta, devemos observar, indagar sobre o início da vida do recém-nascido. Vamos ver qual é o domínio do self-emergente. E gostaria que prestassem atenção aqui ao self-emergente, portanto, o primeiro estágio, o primeiro domínio do self-emergente. Como dizíamos, falamos aqui dos primeiros meses de vida. Há algumas competências, algumas habilidades, alguns fenômenos que forjam, modelam o recém-nascido nessa fase e, consequentemente, formam a forma de recolher estas coisas. E Stern descreveu pormenorizadamente duas competências. O primeiro, o self-emergente, consiste principalmente nessas duas competências, ou seja, o primeiro, a percepção amodal, e o segundo ponto é o afeto da vitalidade. E quantos de vocês aqui conseguem conseguir o significado da percepção amodal ou conhecem esse termo? A percepção amodal tem esse significado, ou seja, a percepção sensorial é traduzida para outro sentido, outro dos sentidos, um dos cinco sentidos, sem que o próprio sentido receba informação externa. É um processo interno esta tradução, então, como podem imaginar, esta capacidade, esta competência faz com que o recém-nascido possa se orientar em alta velocidade, vivenciando uma situação completamente desconhecida no mundo que o circunda. Vou mostrar aqui aos senhores, com o próximo slide, um exemplo. Por exemplo, uma chupeta que não é liso é identificado imediatamente pelo recém-nascido sem nunca tê-lo visto antes. E isso o encontramos na literatura. Vou mostrar aqui a publicação original. Esse fenômeno que foi publicado em Nature em 1979. O recém-nascido, portanto, é capaz de identificar a chupeta
que tem aquelas protuberâncias. Há outro liso, podem observar, vocês podem ver na imagem da publicação. A experiência é a seguinte: a criança recebe a chupeta com as protuberâncias em uma mão, logo, é mostrado ao bebê a imagem de uma chupeta normal, sem aquelas protuberâncias, e o bebê é capaz de identificar a, a diferença entre as duas chupetas sem nunca tê-las visto antes. E este é o funcionamento da modalidade de percepção, e este contexto hoje nos interessa para compreendermos o que é a emoção da vitalidade, o afeto da vitalidade. Stern simplesmente a denomina forma dinâmica de vitalidade. É assim que o define. Forma dinâmica de vitalidade, e Stern quer responder à pergunta como. Como fazemos algo? Como experimentamos, vivenciamos e expressamos algo? É principalmente a qualidade, ligada exatamente à emoção que ele quer entender melhor. A natureza de uma experiência, de qualquer experiência como tal. E isso nos traz à parte principal da apresentação de hoje. Como podem ver neste slide, que nos mostra uma onda do mar e que cria em nós uma sensação, uma emoção ao vê-la. Sentimos um senso de vitalidade, sentimos uma energia, faz com que tenhamos a percepção de algo, nos faz sentir algo. Vamos ver então o conceito de Stern sobre vitalidade. Vou chegar agora ao conceito da vitalidade e o conceito de energia também. E em seu último livro, Stern fala das formas dinâmicas da vitalidade, ou as emoções, os afetos da vitalidade. A vitalidade existe desde o princípio da vida e forma o self emergente. A experiência das formas de vitalidade faz com que o recém-nascido possa captar os estados emotivos dos outros, mesmo antes de poder desenvolver uma linguagem simbólica, como já dizíamos, e isto origina uma representação pré-simbólica nesta fase específica da vida. Portanto, todos os que são afetos categorizados como raiva, tristeza, desprezo, interesse, desgosto, medo, surpresa, contêm qualidades específicas da experiência. Conhecemos muito bem algumas dessas qualidades específicas, enquanto outras são menos conhecidas. Vamos começar então a explicar aquelas experiências que conhecemos melhor. Sabemos que sempre há duas dimensões, a ativação e o tom idônico. A ativação vai descrever aquela que é a urgência da qualidade emotiva. O tom idônico é aquele que descreve o nível de prazer ou não prazer proporcionado. As algumas categorias de afetos, como felicidade, tristeza, sempre são prazerosas ou não. Para outros, por outro lado, como dizia a surpresa, nós observamos a diferença só até um certo nível. De uma forma geral, a ativação do tônus hedônico é considerada uma dimensão que tem um efeito sobre a categoria das experiências e, portanto, isso se torna uma percepção muito familiar para nós. O próximo exemplo nos mostra duas dimensões. Por exemplo, a categoria dos afetos da alegria nos mostra isto. A alegria pode ser expressa em diversos níveis, mas se fala sempre de alegria. Há uma alegria exuberante, por exemplo, é uma alegria com grande intensidade. Em oposição a isto, a alegria pode ser também
experienciada como um prazer contemplativo com uma atividade de ativação inferior, mas são ambas as definições classificadas como alegria. Há, porém, outras qualidades específicas que estão ligadas às experiências das quais temos grande consciência clínica. Não obstante, elas têm um papel central na nossa vida cotidiana e também uma importância absoluta, por assim dizer. Normalmente, estas se colocam na periferia da nossa atenção como terapeutas e terapeutas corporais durante as terapias, e é por isso que Stern criou um novo termo que não havia sido considerado na teoria anterior sobre os afetos e emoções, ou seja, os afetos da vitalidade. Stern, ele seguiu essa abordagem fenomenológico. Ele nos oferece, portanto, as ferramentas para compreender esse fenômeno de vitalidade e energia com grande consciência e com grande exatidão. Ele se perguntou: como é que fazemos algo? Esse fazer algo tem a ver com a qualidade da experiência. O como, quando nos perguntamos como, vemos a experiência da vitalidade e da energia em termos de qualidade. E quais são as características de uma experiência? Uma experiência se torna impetuosa, que se enfraquece, que influi, que hesita. As nossas experiências são fortemente relacionadas com a progressão temporal e a sensação sinestética. E Stern utiliza este termo, por exemplo, como impetuoso, fugaz, poderoso, para descrever as qualidades das dinâmicas. E por isso podemos nos questionar: como expresso a minha alegria? Como expresso a minha alegria, a minha raiva, e como odeio, ou como amo, ou como me levanto, como acordo, como adormeço, rapidamente, lentamente, com altos e baixos, ou simplesmente a mãe, como acolhe, recebe uma criança, como troca a fralda da criança. Como respiro, como amarro meus sapatos, eu me ajoelho, faço tudo isso correndo, ou como movo minha cabeça, como me levanto. Portanto, os afetos da vitalidade estão relacionados com aqueles que são os afetos categóricos, mas também incluem os afetos discretos. Vamos passar ao slide. Então, aqui podemos ver os efeitos da vitalidade no eixo Y e a intensidade, e o X temos o tempo. Portanto, algo que pode ser explosivo, outras podem ser pulsantes e outras ainda evanescentes. Aqui nesse gráfico, podemos ver, e se quiséssemos descrever tudo isso, há termos específicos que podemos utilizar. Vamos ver a próxima slide. Aqui vocês podem ver algumas expressões simbólicas destas qualidades. Al- Algo pode ser explosivo, energético, relaxante, uma experiência, ou uma sensação pode ser também explosiva, ou que se derrete, por exemplo, ou pode ter a sensação de oscilante, algo que ocorre de forma hesitante, ou também algo que pode ocorrer sem nenhum esforço. Essas são algumas palavras, alguns termos que nos permitem procurar expressar essas qualidades. E, portanto,
O mesmo afeto concreto pode ter várias qualidades. Vamos pegar, por exemplo, a raiva. A raiva pode ser explosiva, pode ser crescente ou energética, ou pode também desaparecer, apagar-se aos poucos. Ou vejamos outra experiência. Por exemplo, como me sinto quando eu ouço a música sentado numa poltrona? O que gera em mim a música? Que sensação? Procurem se imaginar estarem sentados na sala de sua casa enquanto estão ouvindo uma linda música. O que acontece dentro de vocês nesse momento? Vocês se sentem gentis, tensos, relaxados, energéticos, flutuantes, em movimento, abertos? Vocês se emocionam. Isso mostra como a experiência pode ser diferente, porque uma experiência pode ter inúmeras qualidades diferentes entre si. Se nós conhecermos esses aspectos, se conseguirmos ter esta visão quando encontramos nosso paciente, poderemos ampliar a nossa compreensão, porque podemos compreender onde o paciente está nesse momento. O próximo passo será a definição. Então, a definição de vitalidade. Então, o que Stern entendia por vitalidade? Então, quando encontramos alguém, logo temos uma impressão, uma sensação ligada à vitalidade daquela pessoa. Portanto, podemos também avaliar quanto nos sentimos vitais, vivos, nós mesmos. Portanto, essa definição está escrita na próxima slide, que agora veremos. Aqui está. Então, para Stern, a vitalidade é uma experiência humana real, um produto mental e psicológico. É um resultado de um processo mental e integrativo de muitos processos internos e externos. E manifesta-se numa experiência subjetiva e numa realidade fenomênica. Assim, emerge e torna-se visível e baseia-se na atividade física e em processos e operações mentais compreensíveis. A vitalidade é também uma experiência holística. Quando nos aproximamos dessa experiência, percebemos que inclui 5 elementos. A vitalidade reflete a qualidade dinâmica de uma experiência, como já dissemos. Ela se manifesta na forma como são executadas as ações. Não tem nada a ver com o conteúdo específico da ação, são somente a experiência subjetiva e, portanto, a avaliação subjetiva determina se algo parece ser vital e quão vital seja essa experiência. A compreensão de Stern da vitalidade coincide em muitas coisas com a compreensão de Lowen sobre a energia. Mas Stern assume uma perspectiva um pouco diferente, mais ampla, respeito ao termo vitalidade. E, de fato, ele aplica este conceito em áreas culturais, como filmes, música. Portanto, vamos deixar um pouquinho de lado esses aspectos na apresentação de hoje, porque eu quero me concentrar nas palavras de Lowen sobre o fenômeno da vitalidade ou da vivacidade. Então, como já disse, Lowen não fala sobre vitalidade, mas fala de energia. Em termos gerais, Lowen fica vago tanto nas suas afirmações sobre o conceito de
energia que também no conceito de vitalidade de forma geral. E de fato, ele usa a seguinte descrição no seu livro, A Linguagem do Corpo. Perdão, vou ler aqui a descrição. Então, se não quisermos nos tornar místicos, temos que considerar o conceito de energia como um fenômeno físico, ou seja, como algo que pode ser medido, algo mensurável. E teremos também, nessa fase, que compreender as formas de base da energia. Trabalhamos com a hipótese de que exista uma energia fundamental no corpo humano, que se manifesta nos fenômenos psíquicos ou no movimento do corpo. Chamamos essa energia simplesmente bioenergia. Essas são as palavras de Lowen. No seu livro, The Revolutionary Therapy, ele usa a linguagem do corpo para curar os problemas da mente. Recordamos que esse livro foi publicado em 1975 e, se vocês lerem este livro, poderão encontrar essa definição de energia. A pessoa se expressa através da ação e do movimento, e quando a expressão do self for livre, corresponderá à realidade da situação. Portanto, chega uma sensação de satisfação e prazer. Portanto, Lowen não fala sobre vitalidade ou a vitalidade por si, mas fala em energia. E, segundo Lowen, a energia manifesta-se no pensamento, nos movimentos e nas sensações de prazer. Portanto, é uma questão de natureza física. E, de fato, ele usa termos metafóricos, tais como a chama da vida, o fogo vital. Então, para ele, energia significa excitação, carga, uma voz plena, na opinião de Lowen, é um sinal de energia. E, segundo Lowen, a energia tem uma certa medida. Os movimentos do corpo, a expressão dos olhos, testemunham muita energia ou pouca energia, ou vivacidade. Lowen fala sobre o fluxo de energia no corpo e da motilidade involuntária como expressões de vivacidade e espontaneidade. Para Lowen, a energia está a serviço das emoções. De um lado, Lowen vê a energia como uma resistência sob forma de tensão muscular. Para Lowen, esta é uma característica ou um traço negativo. De fato, ele fala sobre isso como um bloqueio. Ou Lowen vê o ideal da manifestação energética na liberação, na livre expressão dos sentimentos. E a respiração é o principal agente de transporte da energia que dá força. A terminologia fenomenológica de Lowen, descrevendo o conceito de energia, está indicada em seguida: carga, fluxo, respiração, grounding, tremor involuntário, motilidade, bloqueio e cãibras. Portanto, resumindo, o conceito de vitalidade e energia. De um lado, Stern fala de formas vitais, de vivacidade e formas dinâmicas de vitalidade. A sua tentativa de descrever o que nos torna vivos se aproxima muito da ideia de energia de Lowen. Por outro lado, Lowen não fala sobre vitalidade, mas fala sobre energia. Portanto, em última análise, trata-se do mesmo fenômeno. Portanto, pelo que eu entendi, o entendimento de Stern está contido no conceito de energia de Lowen e, como analistas bioenergéticos, podemos aprender muito com o sofisticado conceito de vitalidade de Stern. Agora,
O próximo tema, o próximo assunto. Agora eu gostaria de me concentrar sobre o conceito fenomenológico de Stern de formas dinâmicas de vitalidade. Como verão, isto, este conceito nos fornece uma ferramenta útil para o nosso trabalho clínico. A vitalidade é uma experiência holística, já foi dito, e a nível teórico compõe-se de percepções separadas e externa descreve 5 dimensões ou 5 processos que estão envolvidos nas formas dinâmicas de vitalidade. Próximo slide. As 5 dimensões da vitalidade: dinâmica, movimento, tempo, potência ou força, espaço e intenção. Não são analisadas individualmente, uma de cada vez, assim como não analisamos um rosto familiar, onde cada elemento pode ser considerado de forma separada, isolada dos outros. Portanto, nós vemos algo como uma gestalt. Estes elementos juntos formam um processo dinâmico e permitem à vitalidade de ser experimentada em toda o seu inteiro, em toda a sua complexidade, como uma gestalt. Mas podemos dividir essa gestalt em dimensões individuais. Stern chama essas dimensões uma penta de dinâmica fundamental e mostra assim processos que duram só alguns segundos. E neste intervalo de poucos segundos consistem todos os momentos psicológicos interpessoais da nossa vida. Estes 5 domínios de vitalidade estão tecidos nesses momentos. Vamos ver alguns pequenos exemplos desses processos. Então, para fazer um gesto, posso fazer assim, posso mexer a minha mão, porque um gesto inclui potência, tempo e fluxo, ou a forma como eu pronuncio uma palavra. Contam aqui a duração, a ênfase de uma frase ou até mesmo de uma única palavra, que podem variar. Eu posso dizer sim, ou então sim, faço, ou também sim, eu faço. Portanto, há várias formas de dizer a mesma coisa, de dizer a mesma frase, a mesma palavra. O sorriso, por exemplo, a forma como o sorriso se espalha pelo rosto, ou a forma como ele é escondido, como ficamos também sentados numa cadeira, a forma como uma pessoa muda a posição em que se senta. Podemos nos sentar mais rapidamente ou mais lentamente, e isso também nos dá diferentes sensações. Também o olhar, por exemplo, a mudança do olhar, da direção do olhar, ou evitar o olhar de alguém, virando os olhos de um lado ou para o outro, o pensamento, a intrusão ou a insinuação, a intrusão de um pensamento. Portanto, se quisermos lidar com a qualidade experiencial de uma ação, não é suficiente perguntar-nos por que estou fazendo algo ou o que estou fazendo. Estamos mais interessados em como eu estou fazendo esta coisa, e é este como que me coloca em contato com a vitalidade. O como me dá informações sobre a energia, o dinamismo ou a vitalidade com eu vivencio algo. A todo momento, numa situação clínica, temos a oportunidade de concentrar a nossa atenção no como.
como como aparece o paciente no transfer, na transferência, ou nós, como terapeutas, como reagimos na contratransferência, como respiramos, como nos sentamos mais de forma mais reta ou como nos dobramos ah, mais para frente ou lentamente para o chão, como colocamos as mãos, por exemplo, na cabeça. Então, agora eu vou falar dos 5 processos em detalhes. Queremos, de fato, chegar à fenomenologia da vitalidade. Queremos investigar isso mais de perto. E, portanto, eu começaria pelo movimento. Então, o movimento é o âmago, é o centro da vitalidade. E para Stern é o centro da vitalidade, é a experiência mais primitiva e básica. O movimento é o sinal mais evidente da vitalidade. Estamos física e mentalmente em constante movimento. Inspiramos e expiramos de forma alterna e intermitente. Movemos a boca, os olhos, as pálpebras, as mãos. Deslocamos a direção do nosso olhar, a postura da cabeça, nos sentamos, ficamos de pé. Mudamos o tônus muscular constantemente. Isto é movimento. E como terapeutas bioenergéticos, nos sentimos diretamente afetados por isso. Além do movimento físico, para a externa também é importante o movimento mental. A nossa experiência mental não é estática, os nossos pensamentos manifestam-se de formas muito diferentes, com dinâmicas muito diferentes. Um pensamento pode invadir o palco da nossa mente e se espalhar, ou pode aparecer discretamente, silenciosamente, aparece por um momento e depois se retira novamente com discrição. Então, o movimento é acompanhado por outros 4 processos. E tem, de fato, 4 componentes: tempo, força, espaço e intenção. Vamos começar pelo tempo. O movimento ocorre em um determinado período de tempo. Isso lhe dá um contorno, um perfil temporal. Para podê-lo perceber, é necessário uma certa duração, um comprimento em que ele se realiza, em que ocorre. Variar do tempo de um gesto muda o seu significado, assim, desta forma ou de outra. Então, tudo confere um significado diferente, mesmo fazendo o mesmo gesto. Depois, vamos falar sobre a potência ou a força. Então, um movimento expressa uma determinada força, uma determinada potência que está na base do próprio movimento. Portanto, subjetivamente, o movimento físico ou mental é vivido como se houvesse uma força por trás ou dentro dele, como se fosse causado e controlado por esta força. Em psicologia, de fato, falamos de motivos, intenções, e na psicanálise falamos em desejos, impulsos, pulsões. Mesmo que saibamos que os movimentos são meramente físicos, como fenômeno, pode ser explicado pela anatomia, pela bioquímica, pela fisiologia, mas nós tendemos a atribuir aos movimentos humanos outra dimensão. Associamos a nossa percepção à impressão de potência, de energia, de vigor. Uma forma de terapia que trabalha quase exclusivamente com este aspecto
é a psicoterapia formativa de Stanley Coleman. O espaço é outra dimensão e o movimento ocorre em um lugar, em um espaço. E esta é a única maneira em que podemos percebê-lo. É uma questão de consciência, de conscientização deste domínio. Finalmente, a última dimensão, que é a intenção. O movimento tem também uma direção. Dirige-se, aponta para algo, para alguém, portanto, tem uma intenção ou uma direcionalidade. Normalmente, nós não distinguimos estas 5 dimensões. Nós não nos ocupamos de todas essas 5 dimensões, porque essas 5 dimensões conjuntamente formam uma Gestalt, uma entidade holística. Em nosso self, essa entidade subordinada está integrando sempre, constantemente, esses 5 domínios e se junta à experiência subjetiva da vitalidade, criando um senso dinâmico, de dinamicidade. As formas de vitalidade diferentes, elas são diferentes de serem captadas porque as sentimos, as experimentamos em nossos corpos, praticamente em todas as nossas atividades. Elas se ocultam da qualidade percebida pelas emoções que as acompanham. Elas são absorvidas pelo significado explícito dos pensamentos que as acompanham. E é por isto que nós não concentramos a nossa atenção sobre a forma em que surge o pensamento, e sim, principalmente, sobre o seu conteúdo. A forma de vitalidade nos foge através dos dedos, por assim dizer. Agora passamos à próxima parte da nossa apresentação. Gostaria de falar aqui do significado clínico, as formas dinâmicas da vitalidade são parte da nossa memória episódica e, portanto, é imensa importância para nós, terapeutas. Isto se manifesta clinicamente de diversas formas. Nós podemos utilizar as formas dinâmicas da vitalidade em âmbito clínico, e se damos atenção a este aspecto, podemos ter acesso a experiências passadas inconscientes na psicoterapia. Portanto, a questão é onde encontramos sinais de forma dinâmica de vitalidade no setting clínico. E próximo slide, por favor. Como operadores clínicos, nós temos diversa possibilidade para ter contato com o material clínico. E temos as seguintes opções: lembranças, experiências dissociadas, experiências fenomênicas, incluindo o corpo, experiências implícitas do passado que nunca foram verbalizadas, e especialmente o conhecimento e o saber relacional implícito, ou seja, o nosso saber implícito de estar com um outro específico. Próximo slide. Agora vou falar-lhes do significado das formas de vitalidade dinâmica na prática clínica. Entretanto, temos aqui a linguagem falada espontânea, que não vemos aqui indicado. A linguagem espontânea, o falado, verbalizado, tem um som humano, diferentemente das articulações de um robô. E é altamente dinâmico a prosódia, a entonação, a ênfase, o volume, a modulação da voz, o tom vocal, criam todas juntas formas de vitalidade. O orador anuncia a quem o ouve que é uma pessoa viva, dá uma ideia daquilo que quer dizer através das palavras dirigidas a outro.
A diferença entre o significado da palavra dita, pronunciada e o significado oficial ou literal de um dicionário determinam aquela diferenciação, aquele diferenciamento delicado. Nós, terapeutas sabedores disso, conseguimos ter uma visão íntima a respeito àquelas que são as palavras escondidas, ocultas do paciente. Por exemplo, o nível de autenticidade, de hesitação, de conflito, a dificuldade em falar ou dizer algo, o nível de entusiasmo, o nosso envolvimento interior, ou quando há um destaque do aqui e agora, o tédio, a negação e assim por diante. Esse tipo de sensibilidade requer uma sintonia com as formas de vitalidade e podem ser percebidas como algo separado do fluxo da eloquência. E é ali mesmo que tudo isso se manifesta. As formas dinâmicas da vitalidade como vias da memória. O conceito de Stern abre um outro caminho para o inconsciente. Tradicionalmente, conforme a psicoanálise, nós conhecemos as seguintes vias de acesso para o inconsciente. A psicoanálise trabalha sistematicamente com estas vias: a transferência, a contratransferência, o sonho, a análise da resistência, e é aqui a livre associação também de ideias, e é aí que os terapeutas bioenergéticos veem como importantes. Mas, além disso, os terapeutas corporais integram essa via para o inconsciente, trabalhando com o corpo, com as sensações corporais e também com a expressão corporal. Portanto, como podemos imaginar tudo isso em termos concretos a nível clínico? Uma possibilidade é a de nos concentrarmos sobre a experiência imediata, ou seja, o aqui e o agora na sala de terapia. E, exatamente nesse ponto, vou fazer um exemplo clínico. Uma das minhas pacientes contava-me de ter demorado muito em conflitos, mantendo sempre ocultos os seus sentimentos de raiva. A um determinado ponto, ela já não consegue reter tudo aquilo e, sem nenhum pré-aviso, aviso prévio, ela atira com o gatilho de uma arma mental a uma determinada pessoa, liberando assim livremente a sua raiva. E enquanto ela contava isso, estava sentada, ela faz um movimento violento com a mão direita, aproxima a sua mão da cintura e empunha aquele revólver imaginário e faz um movimento como se estivesse disparando em minha direção. Assim, desse jeito que mostro aqui. Há algo de destrutivo no imediato, no violento, mas ela não estava consciente disso. Ela havia se dirigido a mim em terapia porque tinham amigos e conhecidos a haviam abandonado, e haviam dito dela que era uma pessoa tóxica e não conseguia entender isso. E a intenção era de compreender melhor a si mesma, compreender melhor o seu comportamento perante os outros. E conhecer a sua natureza explosiva, a sua natureza violenta, que derivava, era originária do próprio pai. E isso se tornou muito mais evidente ao longo da terapia. E havia se identificado com a forma de vitalidade do pai, e só
gradualmente, durante a terapia, havia percebido isso. E é necessário termos consciência dessa característica e saber o que podemos fazer e quais intervenções, ações integradoras, integrativas podem ser inseridas, trabalhando também sobre o corpo, mas sempre tendo consciência do que é o fenômeno, a análise fenomenológica de Stern, podemos agir dessa forma. Nós podemos enfrentar o movimento, deixando que o paciente possa se expressar através do corpo e, por exemplo, como empunhar uma pistola. E ela pode até querer atingir algo. Então, nós oferecemos à paciente a possibilidade de expressar a sua agressividade, instruindo-a sobre o que atingir. Por exemplo, com socos ou tapas, por exemplo, uma almofada, que tenho sempre na minha sala terapêutica. É necessário observar o tempo e a potência. Instruímos os pacientes para que avaliem a velocidade dos socos, por exemplo. Você pode observar através dos golpes que ela dá, e tudo isso pode ser avaliado através da intensidade dos gestos que faz. A intensidade da agressividade também, paulatinamente, vai se reduzindo e aparece outra emoção, por exemplo, o desejo. E logo observar o lugar como sendo uma dimensão. Pedimos e perguntamos ao paciente onde deseja estar, naquele seu desejo. Você quer se encontrar na idade de 5 anos, quando se queixava com a mãe, porque a mãe não havia entendido a sua necessidade de consolo em um determinado momento. E de aí enfrentamos a dimensão da intencionalidade. A partir do momento que alguém atinge com um soco, uma almofada, nós podemos juntarmos àquela ação uma pergunta: quem pode ser esse objeto intencional que está agredindo? Quem é aquela pessoa que gostaria de agredir agora? E assim, o paciente pode ver, por exemplo, aquele homem que abandonou recentemente, e isso faria com que sentisse uma desilusão ou tristeza. Este é um exemplo clínico que nos explica como podemos utilizar o conceito fenomenológico de formas dinâmicas de vitalidade como um meio para orientar os nossos clientes e com uma intervenção também a nível corporal. E agora trataremos da característica sucessiva das formas dinâmicas de vitalidade. Portanto, as dinâmicas de vitalidade, exatamente como vias para reconstruirmos a experiência fenomênica. Nós, às vezes, não devemos distinguir entre lembranças e aquilo que exatamente nos lembramos. Nós selecionamos as nossas lembranças e algumas coisas se inserem no percurso da lembrança. E usamos o passado como um guia e adaptamos tudo à atualidade. A existência fenomênica, contrariamente, tem lugar no aqui e agora. Nós nos lembramos disso assim que algo aconteceu e é contado, narrado imediatamente de forma coerente. A experiência fenomênica é tudo aquilo que ocorre no palco da nossa mente em determinado momento e que se manifesta fisicamente. E, portanto, é meramente subjetivo. Não importa por que ou como isso entrou no nosso palco mental, se está ligado a um evento realmente acontecido, eventos passados ou futuros, ou, quem sabe, nunca foi experienciado antes. Está na natureza da experiência fenomênica direta que não pode ser expressada verbalmente enquanto acontece. E isto acontece apenas logo após a experiência. A experiência fenomênica, ela não é vivenciada retrospectivamente.
não serve para criar um contexto de uma forma uniforme. A seleção não é subjetiva, com os mecanismos de defesa. É a experiência mais pura. É uma experiência vivenciada, vivida, que contém as dinâmicas da vitalidade, as formas da dinâmica da vitalidade, com algumas técnicas, e principalmente para nós, terapeutas bioenergéticos, com as técnicas corporais, nós podemos obter acesso direto a esta experiência fenomênica. Para nós, como terapeutas bioenergéticos, isto se inclui na vida diária da nossa experiência. Nós colocamos no cenário algo juntamente com o paciente, deixamos que o nosso cliente expresse algo a nível físico que ocorre no aqui e agora. E isso faz com que possamos obter há uma intuição sobre aquelas que são as dinâmicas da vitalidade. Ah, Sucessivamente, o paciente pode falar sobre aquilo que foi vivenciado, e aí é categorizado a nível verbal. Logo, sucessivamente, vemos a importância das formas dinâmicas de vitalidade, que são exatamente a diferença entre formas de vitalidade e a expressão física espontânea, que são ricas de dinâmicas de vitalidade. Feito no primeiro momento, logo no início do encontro, há um momento de interação entre terapeuta e paciente. O paciente vai mostrar, nós podemos observar como o paciente se senta, como aperta a mão do terapeuta quando lhe dá boas-vindas, e como tudo isso acontece como autorregulação, como move as pernas enquanto se senta, ou como fala, como se expressa. E assim que o terapeuta encontra o paciente, recebe todas as respostas ligadas às formas dinâmicas da vitalidade. Quando abre a boca o terapeuta, ele introduz formas de vitalidade e se sintoniza emocionalmente com aquilo que o paciente acaba de dizer ou que dirá posteriormente. Ou ainda como ele mesmo está sentado, ou como fica em pé, ou como se move, como se desloca durante, por exemplo, o trabalho corporal. Então, o resultado se torna uma sincronização, um afinamento para chegarmos a um campo intersubjetivo comum. É como uma dança, uma coreografia entre os dois, que consiste na co-construção de um intercâmbio e do qual emergem as formas de vitalidade. E pode ocorrer também de forma inconsciente. Se o terapeuta se comporta de uma forma muito sensível, é criado um processo muito semelhante entre o terapeuta e o paciente, assim como tudo isso pode ocorrer em uma interação entre um recém-nascido e sua mãe sensível. O espelhamento, a imitação, por exemplo, e são meios estes, meios que têm significados e criam um meio que cria uma atmosfera que permite ser aceito e compreendido. Nós temos também a situação empática. O terapeuta produz respostas que vão espelhar o estado emotivo, emocional do paciente. É criado um diálogo. Há turnos para a fala, e é uma dinâmica fundamental do diálogo. Transmissões perfeitas que requerem a compreensão do fluxo temporal das interações. E quando os adultos estão engajados em um diálogo, devem se adaptar, devem fazer pausas para o tempo do outro. Quando uma pessoa deixa de falar, a outra ainda não começou a falar, porque do contrário, haverá interrupções constantes ou excessivas pausas demoradas. E
esse timing não depende exatamente do conteúdo que é dito, e sim é por isso que a consciência daquilo, de como tudo isso pode ser útil clinicamente. E agora eu vou passar à característica sucessiva das formas dinâmicas de vitalidade, ou seja, as formas de vitalidade ligadas finalmente à identificação dos processos de identificação. E com o que nos identificamos quando nos identificamos com outras pessoas? Com o que fazem? Com quais motivações? Quais são as motivações que os levam a fazer o que fazem e a forma como fazem isso? A resposta é com tudo isto. É sempre impressionante perceber de ter muito em comum com a própria mãe, com o próprio pai, ter o mesmo jeito de andar, de se mexer, que se move a cabeça de uma forma específica, a mesma expressão facial, ou suspiramos da mesma forma que eles fazem o que fizeram no passado. Portanto, tudo tem um início, uma parte central e um fim. E está tudo nessa linha do tempo. Então, conseguir acolher o suspiro de uma pessoa requer se colocar no lugar do outro. Vocês podem ver aqui nessa slide que a interiorização e a identificação estão dentro da dinâmica com a outra pessoa, e isto é mais completo respeito à compaixão empática. Então, sem as formas de vitalidade, a identificação e a interiorização parecem-se mais a instruções respeito a um senso percebido de se colocar no lugar do outro. A atividade de outra pessoa com a qual nós nos identificamos pertence a outra pessoa. Deve ser, portanto, caracterizado pela assinatura pessoal, portanto, não pode ser apenas parte de uma categoria de atividades. As formas de vitalidade das atividades do outro devem ser específicas para a pessoa, e é isso que as torna únicas. Com base nas experiências anteriores, nós, portanto, escolhemos um uma pessoa, um único, como uma pessoa que iremos interiorizar, mas como será interiorizada? Stern nos diz que, na realidade, não é interiorizada como um objeto, inteiro ou parcial, portanto, não como algo de bom ou mal. As formas de vitalidade como identificação são interiorizadas de forma relacionada a ações específicas, sentimentos específicos, atitudes específicas estão relacionados também à forma como nos respondem e aos sentimentos que geram. Então, estas formas de vitalidade são interiorizadas e nos identificamos com elas. O que nós recebemos, o que nós percebemos, nós vivenciamos de forma íntima e no aqui e agora. Não são os objetos que são interiorizados, mas as experiências de interação. Agora, vou chegando na conclusão da minha apresentação. Então, qual é o significado do conceito de externa, de vitalidade, de dinâmica? Nós, como terapeutas. Então, o que podemos nós, como terapeutas bioenergéticos, aprender do conceito de externa, de formas dinâmicas de vitalidade? Bom, nós trabalhamos com o movimento físico. Este é um método e uma técnica fundamental para nós. Então, o conceito de externa, das formas dinâmicas de vitalidade com as suas 5 dimensões, explica, de fato, que o movimento está no primeiro lugar.
Se prestarmos, portanto, atenção ao movimento, poderemos ver uns insights, intuições. Portanto, poderemos nos concentrar em como o paciente se move. Portanto, isso nos oferece novos assuntos para enfrentar o movimento em todas as suas formas, em todos os fenômenos dinâmicos. Através do movimento, sentimos o pulso da energia e da vitalidade. Como terapeutas bioenergéticos, geralmente entendemos o movimento com as suas manifestações, sobretudo em relação às emoções. Quando trabalhamos com as emoções e temos à mente essas 5 dimensões das formas dinâmicas de vitalidade, conseguimos, de forma mais precisa, adaptar a nossa ação, porque nos ajuda a sintonizarmos delicadamente com o nosso paciente, tendo em consideração as 5 dimensões da força. Isso nos ajuda a dar com clareza a nossa atividade. Então, podemos reduzir a velocidade quando trabalhamos com o corpo, então mais rápido, mais devagar, e isso provocará várias lembranças. A nossa consciência, portanto, nos ajuda a ter mais contato com o paciente, conseguimos ter uma profunda compreensão dos insights mais profundos da experiência do paciente. Isso nos ajuda a nos orientarmos durante o processo terapêutico e, ao mesmo tempo, isso estimula a nossa criatividade. Então, trabalhar com o grounding, tendo em consideração essas 5 dimensões, nos permite alternar algumas intervenções que fazem parte do nosso repertório. Isso nos permite, como terapeutas, desenvolver novas ideias, expandir a nossa compreensão do que é o grounding, o enraizamento de forma complexiva, de forma global, perdão. Portanto, o conceito de Stern nos permite aumentar a nossa consciência dos elementos de interação externa, nos permite ampliar aquilo que nós utilizamos quando pensamos na energia. Próximo slide. O conceito de Lowen, de energia, está contido nas formas dinâmicas de vitalidade de Stern. Então, a sua abordagem fenomênica contém estas 5 dimensões e é útil. Então, o significado do movimento no contexto do conceito de vitalidade de Stern é mais amplo que o nosso entendimento habitual. Principalmente, presumimos que se trate de uma expressão de emoção ou que esteja relacionada à resistência. Nós vimos, porém, que há muito mais. Por exemplo, atingir, por exemplo, um travesseiro ou um cubo, dá uma perspectiva, de uma perspectiva bioenergética, permite que o paciente se sinta mais sentido, mais ouvido, mas a outra modalidade, por exemplo, se uma pessoa é mais cauta, podemos perceber isso também não só como resistência, porque a resistência pode ser uma modalidade que o paciente utiliza para mostrar como ele faz as coisas. É uma modalidade específica daquele paciente de enfrentar outra pessoa, de falar com outra pessoa, e isso pode nos dizer algo a respeito ao seu conhecimento implícito do relacionamento. Então, conscientemente damos espaço ao movimento, então, se nos concentrarmos na 5ª dimensão da vitalidade, então a intenção de acompanhar, isso levará a conexões significativas novas no nosso paciente. Então, somos guiados pela ideia de permanecer no aqui e no agora, progredindo de segundo em segundo e não nos comprometendo, digamos, com antecipação, portanto, antecipadamente, mas ter um determinado objetivo na mente, esperando que o paciente chegue lá. Qual é a questão? Que no início de um movimento não há uma intenção inicial por parte do paciente que tenha sido já escrita ou prevista. Trata-se
de uma viagem sem uma meta precisa. Portanto, é um processo que se revela. Stern chama esta abordagem orientar-se ao processo gradual da intenção emergente do paciente. E assim, entendemos o movimento como uma possibilidade de livre associação e, portanto, presumimos uma intencionalidade que não é primariamente fixa. A vitalidade ou a energia nos mostram o caminho a seguir. Próximo slide. Quando utilizamos o movimento com uma compreensão dinâmica, se concentrarmos a nossa atenção na dinâmica em si, se não nos voltarmos principalmente aos afetos, às emoções primárias, só então teremos acesso ao inconsciente reprimido e dinâmico. Essa forma de atenção permite também acessar ao inconsciente implícito e não reprimido, a memória processual, ao conhecimento implícito do relacionamento e as formas de vitalidade dinâmicas conforme Stern podem expandir e aprimorar a nossa compreensão da energia como terapeutas bioenergéticos. Esta compreensão mais ampla da energia direciona a nossa percepção para as manifestações mais sutis, mais perceptíveis e abre o caminho às técnicas mais sutis e imperceptíveis. Sexto ponto, se levarmos a dimensão intencional em nossa consciência, se, se pensarmos nisso no nosso trabalho corporal com o paciente, entraremos imediatamente numa psicologia de duas pessoas e nos encontraremos na modalidade de pensamento relacional ou na teoria da relação objetual. Portanto, chegando no fim da minha apresentação, um rápido resumo. O conceito de vitalidade e a dinâmica da vitalidade são originários de Daniel Stern, no seu último livro. A vitalidade começa desde o nascimento e é a capacidade básica do bebê de organizar a sua experiência no mundo. A vitalidade tem 5 dimensões. A vitalidade está envolvida em muitos comportamentos, não apenas nas emoções. E o quinto ponto, o conhecimento das 5 dimensões da vitalidade dinâmica nos ajuda, como analistas bioenergéticos, a ajustar as nossas intervenções e modulá-las passo a passo. Bom, com isso eu cheguei no fim da minha apresentação, do que eu queria lhes apresentar. Agradeço todos pela atenção. Muito obrigada, Thomas. Foi uma apresentação realmente interessante e também muito útil, diria, para procurar entrar mais a fundo na experiência humana. Eu agora convido aos participantes a escrever, se tiverem suas perguntas, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que quiserem fazer ao professor Thomas Fellman, na função perguntas e respostas, podem, por favor, escrever sua pergunta em inglês. Então, enquanto esperamos para as próximas perguntas,
Eu gostaria de lhe perguntar se você pode contar alguma coisa para nós sobre o quê? Sobre a dissociação, por exemplo, e as formas de vitalidade. Então, deixe-me pensar. A dissociação pode se apresentar-se de várias formas. E isso nos fornece informações respeito ao que a pessoa, o paciente viveu, vivenciou. Porém, respeito a esta pergunta, eu não consigo entrar, digamos, de forma específica. Eu posso dizer que podemos encontrar formas de vitalidade. Se tivermos a sensação de uma experiência dissociativa no paciente, podemos compreender o que esta pessoa viveu, porque normalmente quando há uma dissociação, os sintomas que se manifestam são sintomas ligados a um trauma. E, portanto, podemos procurar compreender como aquela manifestação dissociativa pode ser expressa. Então, tenho que dizer que, no momento, não tenho em mente um quadro clínico de uma pessoa nesse estado. Raramente tive ocasiões de trabalhar com pacientes que tivessem dissociação. É uma pena não poder acrescentar algo. Te agradeço muito. Uma pergunta por parte da Jéssica. Este conceito poderia ser relacionado à hipo e hiperativação. Quando Jéssica fala sobre isso, suponho que se trate das formas de vitalidade. Num estado de hiperativação, há um quadro fenomenológico, e no caso em que um paciente chegue num estado de hiperativação, é necessário fazer uma avaliação do estado mental com o qual a pessoa se apresenta, então, como ela age. E naquele caso de hiperativação, na realidade, não conta tanto se esse estado é de hiperativação ou hipoativação. É necessário ver o comportamento do paciente, observar o comportamento do paciente. Então, na realidade, não há uma distinção entre hipo e hiperativação como estado. Muito obrigada. Eu vejo aqui que há outras questões, outras perguntas, não no bate-papo, e sim na função perguntas e respostas. Você pode nos dizer algo mais, quanto à externa, como pessoa, e a relação que você pôde vivenciar, é uma relação profissional com ele? Repito a pergunta. A Daniela,
pede que nos conte algo mais sobre Stern como pessoa e nos dizer algo como foi o relacionamento de vocês. Ela teve problemas como ser humano. Vou contar aqui o caso da paciente da qual eu falava na minha apresentação. Aquela paciente, ela não se conformava com, ou não entendia a razão pela qual as pessoas se afastavam dela. E esse era o grande questionamento, que colocava a si mesma. Sabendo que essa paciente, que tinha uns 60 anos e era uma empresária muito importante, tinha muito sucesso, e quando chegou à terapia não tinha um companheiro, havia interrompido o relacionamento com o parceiro anterior. E havia escrito também uma carta de 10 páginas para o parceiro, queixando-se, porque não entendia porque ele havia deixado. Era uma pessoa muito difícil, muito dura, uma mulher que queria sempre dar o melhor de si. Ela era muito dura com si mesma e não conseguia sentir o próprio corpo. E, e, e na terapia, este é um problema primário. E tentar fazer com que ela pudesse entrar em contato com as sensações corporais, com aquilo que o corpo lhe pedia. E durante a terapia, nós trabalhamos com o movimento. E nós trabalhamos para aprofundar as experiências vivenciadas por ela e fazer com que ela entrasse em contato com o próprio corpo, para que viessem à tona as sensações corporais dela. E durante as sessões com a paciente, nós falamos de como ela se sentia sempre engajada com essa agressividade para com outras pessoas e essas pessoas que haviam se afastado dela. E é por isso que aquela imagem da arma sendo apontada e que estava pronta a ser disparada. E este exemplo também era relacionado com a irmã da paciente, que posteriormente também foi aberto também para outras pessoas. E encontramos aí modalidades para que ela conseguisse dosificar a raiva que sentia. E isso era aquilo que podia contar dessa paciente. Muito obrigada, Thomas. Uma pergunta de Laura, que agradece pela apresentação tão inspiradora e nos pede, se pode contar algo sobre o trabalho com pacientes de anorexia, cuja vitalidade está visivelmente comprometida. Eu não tenho experiência clínica com pacientes anoréxicos. Nunca tive sob terapia hum, pacientes que apresentassem este problema. Hum, mas eu tenho que admitir, eu tive apenas um caso desse tipo, que foi um caso realmente difícil, como o paciente anoréxico.
E esses pacientes têm uma imagem de si, do próprio corpo, é, distorcida. E é muito difícil fazer com que eles mudem, modifiquem a imagem que têm, de si próprios. Muito obrigada, Thomas, pela resposta. Há uma outra pergunta, que é feita por Lucia. A Lucia gostaria de saber algo mais quanto a autolesionismo, que trabalho deve ser feito se a automutilação, se um paciente se apresenta com este problema, visto que falava de raiva e agressividade, mas quanto à automutilação, o que pode nos dizer? Eu tenho pacientes com transtornos borderline da personalidade, com problemas de automutilação. Primeiramente, na terapia é necessário conseguir compreender qual a emoção subjacente a essa manifestação de automutilação, esse cortar a si mesmo, por exemplo. E isso deve ser feito inicialmente, já no começo da terapia, porque o paciente normalmente se apresenta com uma agitação, com um impulso incontrolável que pode fazer com que se sinta melhor, mas ele não tem ideia alguma de qual emoção é subjacente ao seu comportamento. Essa emoção pode ser raiva, pode ser um desejo. hum, E é necessário, portanto, primeiramente, identificar o tipo de emoção e logo, quanto ao tipo de intervenção, há diversas possibilidades disponíveis. É possível trabalhar a nível sensorial com o corpo, ah, portanto, como se sente o corpo antes ou depois de um corte, ou em quais situações esse impulso de cortar a si mesma, de ferir a si mesma, vem à tona. Normalmente, poderíamos dizer que seja uma situação de conflito a determinar esse tipo de comportamento, um conflito com outra pessoa, normalmente, e, portanto, é necessário explorar e questionar quais são esses conflitos que disparam exatamente, servem de gatilho para a ação. Outra pergunta, uma pergunta de Helena, que pede se é possível explicar a sua visão quanto à teoria da vinculação ou do apego e as dinâmicas de vitalidade, a relação entre essas situações. Na teoria do apego é necessário, é previsto um estilo, um tipo de apego seguro ou inseguro, e nós temos um estilo ambivalente também e evitante ou evitador. E isto é o resultado de uma interação entre mãe ou cuidador e o recém-nascido. E o mesmo estilo se apresenta também dentro do relacionamento com o terapeuta. É possível identificar, então, esse padrão.
E é muito útil na transferência. E é importante estar cientes de como aquele padrão, por exemplo, de evitação é manifestado. Não apenas, não somente verbalmente, mas também a nível comportamental, através dos gestos, através da respiração, por exemplo, e da fala, lógico. Muito obrigada. Thomas, há uma última pergunta. Podemos afirmar que a vitalidade é sinônimo. É possível, você pode repetir, por favor? Podemos dizer que a vitalidade é sinônimo do aspecto ou da saúde interna ao transtorno. Eu peço perdão, mas a pergunta não foi posta em modo claro. Há um comentário de Sabine que é muito interessante e ela diz que o tratamento de um trauma ah, já presente no útero já foi estudado na Universidade de Perugia através de uma intervenção feita com o paciente que flutuava em uma piscina aquecida. O paciente apoia a cabeça da cliente e vai tocando a espinha e partes do corpo, imitando a vida intrauterina, revivenciada através do adulto. E o tratamento do trauma, portanto, pode ser realizado também desta forma. O nome da pessoa que desenvolveu este tipo de intervenção é Maurizio Peticcia, que é um professor italiano. Sim, este é um comentário e também uma informação. É muito interessante. Obrigada. O doutor Peticcia, ele estudou, então, como de uma certa forma, criar uma sintonia, modular ritmos do contato intrauterino com a intervenção feita em uma piscina. Eu não vejo aqui outras perguntas no painel de perguntas, e de qualquer forma já chegamos ao final do nosso webinar e deixo então esses últimos 2 minutos para uma conclusão que complemente que encerre a sessão. Eu direi, se houver perguntas ou comentários que cheguem ah, depois do tempo, eu peço que os envie de qualquer forma, assim eu poderei fornecer respostas, por favor. Eu tenho aqui mais uma pergunta posta por Cristina. Qual vitalidade é considerada em um paciente que está enfrentando uma perda familiar importante que leva a estado de depressão e de imobilidade? Como é possível trabalhar com um corpo que não tem energia? Bem, o grounding, ele pode ser muito útil quando nos deparamos com um estado, uma condição depressiva. Eu proponho uma intervenção de grounding para conseguir levar a uma mudança, ainda que por um breve período de tempo, e trabalhar em posição em pé
e grounding, sem uma duração fixa e que permite abrir uma janela. Muito obrigado, Thomas. Você recebeu muitíssimos agradecimentos na nossa chat, no bate-papo, muitos comentários positivos e hoje estavam conosco muitíssimos participantes. E certamente alguns dos participantes vão escrever para propor outras questões, perguntas, e aproveito para agradecer por este trabalho excelente que compartilhou conosco, que foi muito útil. Agradeço a todos, foi um prazer. Boa noite a todos.